É muito importante para o Instituto ter esse momento do IRS-TEC, um evento tradicional, que já há 7 anos que nós realizamos, e em tempos de pandemia estamos realizando online. Muito obrigada pela participação das famílias, dos colaboradores, dos participantes, parceiros, todos envolvidos. Bom, eu acho que já podemos dar início, pelo menos para apresentar, senão o tempo é cruel e não dá tempo. Então, aqui, representação aqui da coordenação pedagógica, vou apresentar aqui, está a Sônia, nossa coordenadora pedagógica, está a Marta, está a Alda, está a Heloísa, bom, e tem outros colegas do Instituto que também estão nos bastidores, ajudando na apresentação e na transmissão. Então, sejam bem-vindos aqui. Estamos no segundo dia do IRS-TEC, um evento que a gente, como falou Rosângela, é tradicional, é muito caro aos nossos corações. E nesse espaço a gente um pouco comunica o que foi feito no primeiro semestre, como fomos trabalhando. O título desse IRS-TEC foi chamado de Experiências Online, porque todos nós tivemos que reinventar nossas práticas, e aprender, como sempre, a utilizar novas ferramentas. Então, é um desafio tanto para o Instituto, que se está sempre se alimentando, e também um desafio para nossos participantes, que também precisaram aprender e interagir a partir do dispositivo. Então, sejam todos bem-vindos. Vou deixar com o Luiz agora, nosso colaborador da robótica educacional. E estão convidados, na semana toda teremos atividades em diferentes oficinas. Quinta e sexta teremos palestra de parceiros também. Então, a gente montou um cronograma rico de atividades para vocês aproveitarem. Então, é contigo, Luiz. Bem-vindo e tenha uma ótima apresentação. Bom dia, obrigado, Walter. Bom dia, sejam bem-vindos aí ao IRS-TEC. Uma alegria enorme, estar participando de mais um evento que, como já mencionado anteriormente, aqui é um evento tão rico, e que alegra sempre a todos, com o brilho das produções dos participantes, onde a gente pode contemplar um pouquinho do avanço tecnológico sobre esse processo todo que tem sido construído, com o apoio dos próprios participantes, das famílias, dos nossos apoiadores e do nosso público em geral. Bom, eu montei uma apresentação pequena, vou compartilhar com vocês, para a gente trocar um pouquinho acerca do que a gente trabalhou ao longo desse primeiro semestre. Está aparecendo para vocês? Sim, sim. Sim. Bom, então, ao longo do primeiro semestre, a gente está sempre ressignificando a oficina. Quando a oficina ela tem o seu início determinado a cada semestre, nós, colaboradores, junto à equipe pedagógica do Instituto, a gente faz um trabalho minucioso para averiguar quais são as habilidades que a gente vai estimular, quais são as competências que a gente pretende desenvolver ao longo desse semestre, sempre de acordo, em concordância com a ementa da oficina, até para fundamentar o trabalho que a gente realiza. Então, esse semestre não foi diferente, todo o nosso planejamento foi construído visando contemplar as nuances da oficina, as exigências que a oficina tem por si, com o momento que nós temos vivido e adequando, é claro, todo esse contexto à realidade ao qual o nosso participante tem enfrentado, Então, a nossa oficina, ela tem o objetivo aí de promover a educação suplementar, esse enriquecimento curricular,
a gente trabalha com o estímulo e desenvolvimento da metodologia STEAM, onde a gente vai abordar de uma maneira aplicada, né, de uma maneira bastante acessível junto aos nossos participantes, os conceitos relacionados às ciências, à tecnologia, à engenharia, às artes e à matemática, né, a cultura maker, as metodologias ativas. A gente tem vivido essa realidade de uma maneira extremamente presente, né, com o ensino à distância, mas o próprio desenvolvimento da oficina de robótica contempla as metodologias ativas de uma maneira extremamente aplicável, até porque nós trabalhamos com projetos, o nosso papel enquanto facilitador da oficina é um papel de mediação, né? A gente constrói uma trilha de conhecimento que preconiza ali o protagonismo dos nossos participantes, e assim o é. Então, cada projetinho que é construído, né, ele tem esse protagonismo, desde a concepção do projeto, da ideia do projeto, até a aplicabilidade desse projeto com os nossos participantes, né? Então, nós trabalhamos aí com bastante ênfase a programação e as suas linguagens. Esse foi um tempo rico a nível de linguagem de programação, porque a gente fez um acréscimo de linguagens no desenvolvimento da oficina. Então, a gente trouxe alguns elementos que até então eu não utilizava, né, por N fatores, na oficina, mas a gente conseguiu fazer um acréscimo num replanejamento, contemplando, é claro, esse momento de distanciamento social, né? A gente estimula bastante o pensamento computacional, e eu, enquanto facilitador da oficina de robótica, identifico que o pensamento computacional, desde a concepção da criação desse termo lá por Simon Piper até agora, né, ele nunca foi tão fundamental no desenvolvimento de habilidades e competências na construção da trilha de conhecimento quanto agora, né? Haja visto a necessidade que as nossas crianças, que os nossos jovens tiveram de se empoderar, de utilizar e de potencializar o uso das ferramentas educacionais no processo de educação, né? Então, eu penso que a tecnologia ela chegou na área da educação de uma maneira efetiva, né? É um caminho sem volta, e a gente trabalha esse estímulo do pensamento computacional desde a sua concepção, né? Enquanto ideia, enquanto conceito, até a aplicabilidade do pensamento computacional nas atitudes, nos atos dos alunos, no desenvolvimento do processo de aprendizagem deles, né? E, obviamente, o Instituto, como uma instituição de referência, né, no desenvolvimento de habilidades educacionais aí de criança com altas habilidades de superdotação, a gente também tem um foco muito preciso, né, no estímulo das inteligências múltiplas. Bom, ao longo desse processo pandêmico que nos tem afligido aí, né, ao qual nós temos acompanhado, isso promoveu uma mudança significativa e estrutural na sociedade, né? Nós não somos como éramos, né, lá em 2019, né, e certamente no tempo em que regressarmos às atividades dentro de um contexto de normalidade, não seremos mais os mesmos, né? Então, essa pandemia, ela provocou um afastamento, né? E isso corroborou com a alteração de expectativas dos nossos participantes, né? A gente entende que o participante do IRS, enquanto criança, enquanto jovem, né, ele está desenvolvendo as suas expectativas, né, os seus planejamentos individuais, né, e a gente precisou adaptar a oferta da oficina de robótica a essas novas expectativas. Na verdade, a gente tem toda uma preocupação de evitar que qualquer princípio de frustração acometa os nossos participantes, né? Então, cada semana de trabalho é pensada não só na disponibilidade de conteúdo, que é importante e é um compromisso que a oficina de robótica tem, dentro das suas peculiaridades, mas a gente também se preocupa, né, em assistir esse participante, em acompanhar o desenvolvimento, em abrir uma escuta
né, onde eles possam se expressar, onde eles possam trazer os seus questionamentos, as suas angústias. Então, a todo tempo, a gente está atento a essas particularidades dos participantes, a fim de que a oficina possa, de fato, representar, né, importância no processo de desenvolvimento e enriquecimento curricular dos nossos participantes. Bom, a nível de... Quer falar alguma coisa? Acho que não, né? A nível de contexto conceitual que a oficina de robótica trabalhou, né, nesse primeiro semestre, a gente abordou aspectos como a prototipagem, né, os kits de robótica educacional, que promovem uma amplitude de universo muito grande. Eu já visto a variabilidade de kits que a gente encontra, a programação em bloco, que para a gente aqui é um aspecto conceitual de extrema relevância e importância. Já visto que os próximos passos nessa trilha de construção de conhecimento, elas pautam, né, a compreensão da programação em bloco, o conceito de variável, o conceito de motores, sensores, as programações condicionais, que são elementos de grande importância no desenvolvimento da nossa atividade. E é claro que eu estou mencionando aqui aspectos conceituais da oficina, de uma maneira geral, né? A gente observa aqui na animação ao fundo, né, do slide, uma ferramenta que a gente assim, valorizou bastante nessa construção, que é um simulador, né, chamado Open Roberta Lab. Nesse contexto de desenvolvimento, no primeiro semestre, a gente enfatizou bastante o uso dos simuladores, da realidade aumentada e da realidade virtual, para oportunizar e aproximar o nosso participante dos instrumentos que compõem a oficina de robótica, ainda que nós estejamos afastados socialmente falando, né? A gente buscou alternativas para ofertar ao nosso participante as mesmas qualidades que ele teria se presencial estivesse. Bom, então, como é que nós desenvolvemos a oficina de robótica ao longo desse primeiro semestre, né? Nós demos um protagonismo, né, a nível de instrumento, né, de desenvolvimento ao simulador Open Roberta Lab. E por quê? Né? Porque ele proporciona uma programação por simulação. Eu tenho possibilidade de trabalhar, né, os mesmos instrumentos, as mesmas ferramentas contidas em um kit de alto desenvolvimento, né, de alta produção, de alto rendimento, como o Lego EV3. Né? Eu tenho essa possibilidade de trabalho no Open Roberta Lab. Ele é um instrumento de trabalho que funciona com uma conexão de baixa velocidade, ou seja, ainda que o meu participante tenha uma conexão móvel, né, por telefonia celular, ele consegue acesso. E aí eu já menciono aqui a importância do simulador, porque é um simulador acessível ao dispositivo que o nosso participante tem. Né? Nós temos aí um grupo bom de participantes que tem, né, o tablet cedido ao IRS, né, mas a nossa prática é uma prática inclusiva, né? Então nenhum participante pode deixar de ter acesso ao instrumento, à ferramenta de trabalho que a gente está utilizando na oficina. Então, tudo isso é pesquisado, é estudado, né, para que a gente proporcione aí não só um instrumento de trabalho de qualidade, mas um instrumento que seja inclusivo e que seja de fácil acesso e habilidade para o nosso participante. Né? O Open Roberta também proporciona aí uma interação muito grande entre os conceitos matemáticos. A matemática é a ciência base para qualquer desenvolvimento dentro
de uma estrutura tecnológica, seja ela educacional, industrial, qualquer que seja a vertente tecnológica aplicada aí, né? A matemática ela é uma ciência que concebe todas as outras, né? Então a matemática ela não pode ser deixada de lado em nenhum momento desse contexto, e o Instituto tem toda uma preocupação, né, com o desenvolvimento matemático junto aos nossos participantes. Já visto, inclusive, a possibilidade que eles têm de ter uma oficina só de matemática, né, com uma plataforma toda robusta, que é o Mangarhai, uma plataforma internacional, né, para promover o desenvolvimento da matemática. E a robótica valoriza muito isso, né, e não só valorizar no contexto de enriquecimento curricular, como valoriza por necessidade, né? As nossas demandas enquanto oficina de robótica, elas estão diretamente atreladas ao desenvolvimento matemático, e é claro que o estímulo matemático ele também vai acontecer aqui na oficina de robótica, né? E a gente aqui caminha por um percurso em que a gente vai prover aí a interação da oficina de matemática com linguagens de programação, e o Open Roberta trabalha com uma linguagem de programação chamada JavaScript, que é uma das principais linguagens de programação que a gente tem no mercado tecnológico de atualidade. Então, aqui eu faço também menção a um outro aspecto importante no que tange ao desenvolvimento da oficina de robótica, que é trazer o nosso participante a realidade mais avançada e moderna que a gente tem de conceito tecnológico, né? A gente também tem a possibilidade de trabalhar a formação dos algoritmos, né, que são tijolinhos aí nessas linguagens de programação, né? Então, eu tive e tenho a possibilidade de trabalhar conceitos muito ricos aí para o desenvolvimento das linguagens de programação através da formação dos algoritmos, que pode e é trabalhada dentro do simulador Open Roberta Lab, né? E o pensamento computacional, que é uma ideia, né? Uma ideologia também de concepção de todas as outras, né? Eu preciso que o participante ele tenha, né, segurança e tenha conhecimento quando ele se depara com uma ferramenta tecnológica, né, e que ele saiba o que fazer, como fazer e por que ele está fazendo. É certo que quando a gente aborda a expressão enriquecimento curricular, é nesse contexto que a gente está promovendo esse enriquecimento, né? Nós estamos trazendo para os participantes uma riqueza de possibilidades que ele não vai conseguir, né, dentro de um currículo normal. Então, aqui eu já tinha, né, citado anteriormente aí, a importância da matemática e como ela está difundida na nossa oficina de robótica, né, e isso vai desde o planejamento. Quando a gente senta para a construção do planejamento, a gente vai identificar quais são as habilidades, quais são as competências do currículo escolar que vão ser abordadas dentro das propostas que eu faço no planejamento da oficina de robótica, né? E isso tem um trabalho de estudo também, né? De formulação, de pesquisa, porque eu, enquanto facilitador da oficina de robótica, até chegar ao planejamento... É ao vivo. No YouTube ou você entrou? Eu entrei. Você entrou numa sala? Opa, olá. Bom, então, continuando, quando eu vou fazer a construção do planejamento, né, eu vou buscar as principais referências que vão embasar as habilidades da matemática que eu preciso para fortalecer a oficina de robótica. Então, a gente vai trabalhar com os PCNs, com os PPPs, que são os documentos regulatórios, junto ao Ministério da Educação, né? A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né, que vai difundir e demarcar o desenvolvimento do ensino no Brasil nos próximos anos, né? Então, tudo isso
faz parte do alicerce de construção do planejamento da oficina de robótica. Então, a gente trabalhou com grandezas matemáticas aí, como ângulo, porcentagem, a própria concepção de lógica, que foi abordada, inclusive, num outro projeto riquíssimo do Instituto, que foi o ESAD, as operações básicas, as figuras geométricas, rotações, as unidades de medida. Isso tudo está intrinsecamente conectado no desenvolvimento da oficina. Bom, a nível de linguagens de programação, por conta do uso do Open Roberta Lab, né, nós utilizamos o JavaScript como uma linguagem de programação de extrema participação no desenvolvimento dos projetos que a gente construiu lá nesse ambiente, né? A gente utilizou a programação em bloco, e a programação em bloco, como eu já também mencionei, é uma programação rica, né, e que é base para a concepção de todas as outras aqui na oficina de robótica. Muita gente pergunta, Luiz, por que a ênfase na programação em bloco? Né? Porque a programação em bloco ela facilita e aproxima o nosso participante. Né? Nós recebemos aqui muitos participantes que nunca tiveram qualquer que seja o contato, né, com uma programação anteriormente. Então, quando eu trabalho com a programação em bloco, eu condenso alguns conceitos e conhecimentos que vão poder ser abordados e trabalhados de uma maneira mais pausada, né, ao longo do planejamento. Né? Então, eu vou fazer uma otimização de conceitos que não necessariamente o participante precisa se apropriar naquele momento, e vou oportunizar de uma maneira mais rápida, fácil e acessível o participante a esse ambiente de programação. Nós utilizamos também a programação C++, né, principalmente no desenvolvimento de uma plataforma que nós trabalhamos aí, que é o PolyApp. Né? O PolyApp foi um recurso que nós trouxemos para a oficina de robótica, né, a partir de uma sugestão da nossa gestora, Rosângela, né, que está aqui presente, sempre atuante, participativa, né, fortalecendo as nossas práticas. Ela disponibilizou alguns links, né, de ferramentas. O PolyApp foi uma ferramenta que eu particularmente não conhecia, né, e procurei aprender, né, até porque a nossa prática não se faz sem estudo. Eu estudo todos os dias alguma coisa diferente para trazer segurança, né, para o exercício da minha profissão. Então, eu conheci esse recurso, me apropriei dele, fiz até um cursinho rápido para enriquecer, trouxe para a nossa oficina, porque ela enriquece alguns valores que a gente trabalha, e ela tem como base a linguagem de programação C++, que a gente pôde trabalhar com os participantes também, o Java, que está conectado aos muitos recursos que a gente traz para a oficina de robótica, e o SQL, que é uma linguagem de programação nova que eu não tinha utilizado também na oficina de robótica ainda, né? E eu tive a possibilidade de trabalhar um pouquinho com eles sobre construção de banco de dados, utilizando um recurso que a gente vai ver mais aqui à frente, né? Então, a gente trabalhou um pouquinho de SQL com eles e foi bastante rico aí. Como nós já vimos, né, a gente está sempre atento à possibilidade de utilização de recursos, de ferramentas, né, que vão agregar valor, né, que vão facilitar a compreensão dos nossos participantes, que vão, de certa forma, facilitar também o desenvolvimento das habilidades e da construção curricular que a gente estabelece no planejamento, né? Então, foi um semestre bem rico, porque nós utilizamos uma variabilidade grande de recursos. A gente utilizou o PolyApp, aí, como já citei, o Scratch, que é uma ferramenta que acompanha, né, o participante desde do primórdio, né, desde quando a gente começa, né, a fazer
o acompanhamento e o desenvolvimento da programação com eles. A Khan Academy, onde a gente trabalhou a construção de banco de dados, né, e trabalhamos ali com SQL. O YouTube, onde geramos ali as nossas lives. O OBS Studio, que foi um recurso que alguns deles não conhecem, mas é o recurso que eu utilizo para transmitir, né, via YouTube as nossas lives. O Google Meet, onde nós tínhamos os encontros, nós temos, na verdade, os encontros presenciais com os nossos participantes. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da produção dos nossos participantes. E esse é o momento que a gente sempre, né, gosta muito, né? Afinal de contas, a gente pode mostrar um pouquinho do que eles produziram conosco aqui. Aí, Luiz, enquanto Oi. você coloca, eu vou reforçar aqui, né, como coordenador da área da informática educacional. Eu queria reforçar que nosso intuito sempre é muito educacional, é que eles consigam resolver problemas, a plantear e resolver problemas a partir de inovação. Às vezes é mediada por tecnologia, mas às vezes o problema não tem uma solução tecnológica, às vezes é um problema de lógica. Então, a partir de ferramentas, a partir de linguagem de programação, se consegue trabalhar conceitos de solução de problemas. Como falei, embora às vezes a solução não seja só tecnológica, sino talvez um problema de planteamento de processos e de utilizar uma lógica de trabalho. Então, só reforçando isso, porque parece que tem muita tecnologia envolvida, mas a tecnologia é um meio, né? Como falou Luiz, se trabalha muito esse pensamento computacional, essa forma de resolver problemas, a partir de uma nova visão, que às vezes na escola não é ensinada essa visão de resolução de problemas, de seguir caminho, de seguir processo, de erro e acerto. Então, era só reforçar isso. Luiz, vai aí com a tua apresentação. Bom, então, a gente ia abordar exatamente esse aspecto agora, né, quando a gente vai mostrar um pouquinho das produções dos participantes. As produções dos participantes, né, elas têm por objetivo, é claro, empregar o que eles estão aprendendo, né, o conhecimento que eles estão adquirindo na oficina de robótica, mas isso tudo tem fundamento, né, para contextualizar com a realidade do participante, onde a gente vai estar atento à resolução de problemas, né, onde a gente desenvolve o conceito de aprendizado a partir do erro e do acerto, né? Eu, particularmente, acho o erro fundamental nesse processo, né, porque ele vai enriquecer muito aí, né, a visão que o nosso participante tem. Eu selecionei alguns vídeos, né, a gente tem muitos, então a gente ficaria até amanhã passando aqui, né, eu vou mostrar alguns aqui. Oi, meu nome é Lucas e eu estou aqui para apresentar o trabalho aqui que eu fiz, que é o trabalho com sensor de toque, que ele vai ficar andando até a parede, aí ele bate, o sensor de toque vê, ele fica voltando e fica fazendo esse processo infinitamente. Aí vai ficar fazendo isso até ano que vem, ou até a bateria do celular acabar. Mas é isso, tchau. Vamos lá, vamos para mais um. Oi, eu sou o João Paulo. Esse vai ser o meu projeto do IRS Tech do ano. O objetivo do meu robô é que ele dê o contorno no quadrado azul.
Vamos para mais um. Esse é um projeto da aluna, da participante Maria Paula. E ela construiu ali, né, uma figura geométrica, ela construiu uma figura, na verdade, ela construiu uma figura a partir do trabalho de traço de retas e de figuras geométricas, né, utilizando aqui graus, utilizando, né, a medição, a aferição matemática. Né? Então, essa foi uma prática que a gente valorou bastante o aspecto matemático aqui para realizar com eles. Vamos lá, deixa eu trocar aqui. Deixa eu botar mais. Tá. Oi. Opa, esse eu já botei. Espera aí. Então, essa é uma prática, né, do participante que construiu, né, um desafio utilizando JavaScript, uma das linguagens de programação que nós trabalhamos. Né? Então, aqui o participante, né, ele pôde... Luiz, acho que está travado. Tira e compartilha de novo, porque travou no vídeo anterior. Espera aí um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo agora, Walter? Eu destravei, compartilha de novo. Beleza, só um minutinho. Só um minutinho. Carregando. Foi não, né? Não, ainda não. Enquanto aí você vai colocando, eu queria sinalizar esse uso do simulador, que às vezes que não sabe parece muito abstrato, né? Simula sensores e motores, movimento, né? Que em realidade quando você cria qualquer protótipo, quem dá vida a esse protótipo são os motores, por isso que precisa simular um movimento. E logo quem detecta o ambiente, quem percebe o ambiente são os sensores, seria como nossos sentidos. Então, quando você vem, eu queria explicar um pouquinho, quando você faz um quadrado, por exemplo, quando que vimos no exemplo, aí, além de utilizar o movimento, o motor, a sensorização, você precisa de um conhecimento matemático, porque a gente sabe que um quadrado tem 4 lados iguais e tem uma angulação de 90 graus. Ao princípio parece simples, mas fazer a integração desses conhecimentos, você vê uma estrela aí que foi feita de 5 pontas. Aí você precisa saber ângulo sexagesimal e dividir 360 por 5, porque são 5 ângulos que são convexos. Então, existe um conceito matemático por trás de cada exercício que às vezes é complicado de explicar e de falar, mas que vocês entendam que eles, a partir do celular, como vimos aí no exemplo, eles precisam colocar em prática todos os conhecimentos abstratos para colocar em um exercício que parece simples, mas em realidade não é. Tem muitas questões internas dentro do exercício para que depois, quando dê clique, tudo funcione. E eles fazem isso na casa deles. Vocês viram que às vezes tem barulho, tem a mãe, tem o cachorro. Então, esse esforço que o participante faz a partir do estímulo do colaborador é muito valioso para nós.
porque nós que entendemos o esforço e o que significa todo esse conceito colocado num celular, é muito importante. Então, eu queria realçar e valorizar cada vez mais isso que você está mostrando, Luiz, porque esse esforço participante é muito grande. Então, parabéns aí para todos que trabalharam aí nesse exercício. Agora sim, Luiz, vai. Oi. Aí eu vou contando, né? Vocês viram que está fazendo, está titulando aí, é o sensor. Aí está encontrando um obstáculo, ele percebe o obstáculo e ele volta. Isso. Isso aí, Muito bom, esse muito foi bom. um projetinho também que a gente construiu, né, traçando as retas com eles, né, e foi um projeto que a gente deu bastante ênfase à prática dos sensores. Deixa eu botar aqui, não. Eu tive que trocar o... É esse, foi. Aí é um seguidor de linha, né? Isso, essa é a prática do seguidor de linha. Foi feita pela aluna Maria Paula, pela participante Maria Paula. Então, aqui a gente trabalhou com sensor de cor, né, enfatizando bastante, né, a programação, a lógica de programação em associação ao sensor de cor. Muito bom. Reforçando que quando a gente está no presencial, a gente trabalha com kits, né? Temos Lego, Arduino, temos vários kits que, por razões de pandemia, a gente não está utilizando, mas tudo isso que o Luiz está trabalhando no simulador agora, de forma remota, no presencial a gente faz numa pista, com caneta, papel e trabalhando lateralidade, direita, esquerda. Mas, enfim, como a gente está sempre se reinventando, Luiz, parabéns aí, trabalhar com simuladores. Então, esse aqui é um videozinho complementar ao vídeo anterior, em que o participante está reforçando a quantidade de blocos utilizados aqui, né, o quanto de conhecimento, né, ele adquiriu para construir uma programação como essa. Né? E a todo momento, um bloco que é inserido numa programação desse tamanho, né, ela vai contextualizar e ela vai provocar a resolução de um problema, né, que o participante se depara. Né? Então, ele foi criando, né, e a gente vai observar que a trilha de construção é muito grande, né, extensa, né, e isso, para a gente aqui, enquanto facilitador, isso é muito legal, porque a gente consegue observar, né, uma conexão de ideias, uma sobreposição de ideias muito significativa, ou seja, o pensamento computacional de fato está se desenvolvendo ali no participante e ele está encontrando sentido em tudo aquilo que ele está fazendo para resolver um problema, né, um desafio ao qual ele foi instigado, né, a pensar e a resolver. A gente, a todo tempo, provoca bastante a galera aí para eles pensarem fora né, da caixinha, né, e trazerem aí soluções para a nossa proposta. Walter, como é que a gente está de tempo? Tá legal? Tá mudo. 15 minutinhos. Beleza. Então ainda dá tempo de eu mostrar mais alguns aqui. Então, esse aqui é do Daniel Guedes. Está aparecendo para vocês? Sim. Vamos lá. Tá sim, tá sim.
Então, aqui é um vídeo que o participante gravou, reforçando ali, né, o uso de mais de um sensor, porque a gente faz o desenvolvimento das programações a partir da prática com um sensor, né? Então, o grau de dificuldade aqui, né, ele aumentou, e aí o nosso participante ele foi mostrando um pouquinho, né, do que ele já conseguia criar a partir do uso de mais de um sensor. R$ 180, mas que não vai dar. Esse foi do Juan, em que ele passou pelo labirinto, também usando sensor de toque. Deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, acho que a nível de vídeos que eu queria trazer de produções, isso, né, foi um pouquinho do que a gente conseguiu trabalhar com eles, né? Nós tivemos outros tantos, foi um momento muito rico com eles, né? Então, dentro do objetivo de problematizar, né, de buscar soluções nesse contexto que a gente está trabalhando, a gente procurou utilizar, né, com riqueza os recursos, procurou aproximar o participante dessa realidade que ele tem vivido, né, reforçando aqui, né, que a nossa prática, né, ela não é uma prática que contempla somente o aspecto tecnológico, né? É claro que não dá para abordar robótica sem mensurar a tecnologia, né? Mas a gente procura a todo instante aproximar essa prática da realidade dele, né? A fim de que ele consiga fortalecer a capacidade de resolução de problemas, a capacidade de contextualizar, né? E isso, né, tem apoio principalmente no reforço do currículo escolar dele, né? A gente identifica a importância do conhecimento que ele desenvolve na escola, né? Nosso papel também não é de substituir a escola, mas pelo contrário, é de suplementar o que ele aprende na escola. Então, a gente enfatiza e valoriza, né, todo o trabalho que é feito com o participante lá na escola, e a gente traz aqui, né, uma noção, uma ideia de aplicabilidade para muito dos conceitos, né, que ele vai aprender e que ele não necessariamente vai conseguir identificar onde ele vai aplicar. Então, aqui na oficina de robótica, a gente traz um pouquinho de sentido, né, para muitos desses conceitos e grandezas que ele vai adquirir, principalmente na área matemática e de ciência da natureza, né? Então, é um pouquinho disso que a gente trabalhou, né, no semestre. Foi muito bom, né? E eu quero externar aqui o meu agradecimento, né, a todos os meus participantes, meus alunos queridos aí, né, que estão fortes e firmes comigo ali em todos os encontros, em todas as lives, né, em todos os desafios que a gente realiza, né, externando o meu agradecimento também, né, a nossa equipe pedagógica aí, né, no papel aí da Sônia, da Aline, da Marta,
da Alda, do Walter, que é o meu coordenador direto, e está sempre solícito às nossas angústias. Me ajuda aí, me socorre aí, o que a gente vai fazer, como é que a gente faz, né? Qual é a melhor forma de abordar. A gente só consegue êxito na execução dos nossos trabalhos e das atividades, né? Com apoio, e o apoio que a gente recebe no Instituto, né? É mais do que de valor, né? Mais do que importante, é fundamental. Sozinho a gente não é capaz, né? de cumprir ou de realizar nada, né? E minha gratidão também aí à nossa gerente, a Rosângela, aos nossos presidentes, que estão sempre empenhados, trabalhando arduamente aí para a gente conseguir ter a manutenção de tudo aquilo. Gratidão também às famílias que nos apoiam, né? Estimulando a participação das nossas crianças, né? E gratidão também aos nossos incentivadores, aos nossos apoiadores que trabalham aí para permitir que tudo isso seja possível, né? Sem o apoio dos nossos apoiadores é difícil manter toda essa estrutura, né? E tudo aquilo que a gente tenta trazer aí para as nossas crianças, né? Eu, né, finalizo a minha fala aqui, né, me colocando à disposição de todo mundo, dizendo que o amor pela educação move o exercício do meu trabalho, e eu acredito que a única maneira de nós transformarmos efetivamente, né, e decisivamente a sociedade é a partir da educação e da educação de qualidade. Bom, Luiz, obrigado. Bom, parabéns aí para nossos participantes, realmente, né? Estamos na turma de manhã, temos a turma de tarde ainda, então vamos ter outro encontro hoje de tarde, mas é muito bom receber essa devolutiva. A gente acompanha sempre o trabalho, né? Mas esse espaço, esse momento que a gente tem no IRCT, que é realmente para que nossos colegas, nossos parceiros, a família, também entenda que essa transformação, essas habilidades são necessárias e vão ajudar no futuro. Hoje, no campo privado, as pessoas pagam por uma transformação digital para aprender novos processos baseados em programação, e eles estão tendo a oportunidade já de pequenos entender como se apresenta o mundo do futuro e como resolver problemas nessa sociedade contemporânea. Então, novamente, para encerrar, parabéns para você, seu colaborador, parabéns para a equipe, que todos trabalhamos em conjunto, parabéns para os pais que apoiam nossa causa, que apoiam o filho nessa empreitada. E, bom, deixo aí ao final para a Rosângela, para que finalize, e eu acabo aqui com a parte pedagógica, com a parte da apresentação do colaborador, e vou deixar o convite final para a Rosângela, que continue puxando. Temos uma semana muito cheia de coisas, então vou deixar com ela. Agradeço a participação de todos, muito obrigada pelo trabalho apresentado, Luiz, todos os participantes, Leila, pela sua presença aqui. Eu, lamentavelmente, estou com uma pequena obra aqui no prédio, por isso estou poupando um pouco, abrir o meu som, mas eu fiquei encantada com tudo que foi apresentado. Parabéns, e principalmente em tempos de pandemia, né? Sabemos os desafios que as famílias, que as crianças têm para poder se dedicar nessa aprendizagem de educação suplementar, então foi muito bem apresentado. Parabéns, Luiz, todos os participantes. Leila, muito obrigada pela sua presença e todos os colaboradores. Ok, obrigado então a todos. Vamos almoçar, que nossa tarde continua. E obrigado para todos pela presença novamente, Leila, pelo apoio. Sem nossos parceiros, a gente realmente não conseguiria desenvolver. E espero vocês de tarde. E nossos participantes, teremos ainda mais atividades. Temos palestra também, quinta e sexta. Convidem os pais de vocês para participar também, que vai ser uma palestra de nossos parceiros tecnológicos, que vai ser muito boa, garanto. E, bom, tenham uma boa semana, bom almoço, e nossa equipe, nos vemos mais tarde, tá? Obrigado. Parabéns a todos.